Que a paz de Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam bem-vindos. Hoje a gente chega ao finalzinho de uma jornada profética bem intensa, né? Vamos analisar juntos o capítulo 14 do livro de Oséias. Exatamente. Depois de tantos capítulos de julgamento e advertências bem severas, Oséias termina com uma nota que é, sinceramente, surpreendente. É uma virada. É uma virada. E para essa nossa conversa, a gente se baseou numa Bíblia de Estuda, a Nova Almeida Atualizada, que tem notas ótimas, e também numa análise teológica mais densa sobre o texto. E a nossa missão aqui é tentar entender essa virada na história. A gente vai explorar esse chamado final ao arrependimento e tentar decifrar o que está por trás de algumas imagens lindíssimas que Deus usa para falar de restauração. É um capítulo curto, mas, nossa, com uma carga de esperança gigantesca. Sem dúvida. É a conclusão que amarra todo o livro de uma forma muito, muito terna. Bom, vamos lá então. O capítulo já começa com um convite que soa quase como um apelo, sabe? No versículo 1. Volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. O que me pega aqui é o verbo. Volte. Não é prepare-se para a consequência, nem você está condenado. É volte. Tem uma porta aberta nessa palavra, né? Tem, e é uma porta com um caninho bem definido, porque logo em seguida, no versículo 2, vem as instruções. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. E aqui as nossas fontes acendem uma luz enorme sobre essa frase. Tragam palavras. Certo, porque o normal da época seria tragam o animal para o sacrifício, não é isso? Exatamente. O sistema religioso estava todo montado em torno de rituais, de ofertas, De sacrifícios de animais no templo. E aqui, o profeta, vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele não pede um cordeiro. Ele pede palavras? Ele pede palavras. Então, espera aí. Isso é uma reviravolta enorme para a época. O profeta está basicamente dizendo: parem de se preocupar com a fumaça do altar. O que Deus quer ouvir é a sua voz sendo honesta. É quase como se estivesse, democratizando o arrependimento, tirando das mãos dos rituais e colocando-o na boca de cada pessoa. Exatamente essa leitura. Uma das nossas fontes usa uma expressão fantástica que é o sacrifício dos nossos lábios. Uau! A oferta que Deus realmente deseja é a confissão que vem de dentro. A sinceridade de um coração que reconhece o erro. É uma mudança radical do foco exterior, sabe? Do ato mecânico para o interior, para a intenção e a verdade da pessoa. E essas palavras não são vazias, né? O texto detalha o que elas significam. São 3 renúncias, 3 abandonos. A primeira é o pedido direto. Perdoa toda a nossa iniquidade. É a admissão da culpa sem rodeios. Sem desculpas. É olhar para a causa da queda e assumir a responsabilidade. Aí vem a segunda renúncia, que eu achei super específica. Não iremos montados em cavalos. À primeira vista soa meio estranho, né? Mas as fontes explicam que isso era um símbolo muito forte. Muito. Falar de cavalos era falar do poderio militar da Assíria, a superpotência da época. Ah, entendi. Exato. Era o equivalente a dizer hoje não vamos mais confiar no poderio bélico de outra nação para nos salvar. Israel vivia fazendo alianças políticas, militares, buscando segurança em exércitos estrangeiros em vez de confiar em Deus. Então essa frase é uma declaração de independência. É uma declaração de independência geopolítica e de dependência espiritual. Eles estão dizendo, nossa segurança não vem mais de exércitos humanos. E a terceira renúncia vai no coração do problema. Não mais diremos as obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus. É o adeus definitivo à idolatria. É parar de adorar as coisas que eles mesmos criaram. O que é fascinante aqui é que esse pacote de arrependimento é completo. Não é só pedir desculpas, é uma reorientação total de vida. É abrir mão de todas as muletas, de todas as falsas seguranças. Todas elas. Eles estão abandonando a confiança no poder militar, nos deuses que eles mesmos fabricaram, para se apoiarem unicamente no Deus que os chama. É um movimento de esvaziamento total para que Deus possa preencher o espaço. Tudo bem, a gente viu que o povo precisa fazer, esse esvaziamento. Mas a parte que sempre me impressiona nesses textos é como Deus reage a isso.
Porque a resposta dele aqui não é nada do que a gente esperaria, né? Não tem um, ok, vou pensar no caso de vocês. Não mesmo. A resposta é imediata, generosa e, como uma das fontes diz, avassaladora. No versículo 4, a voz de Deus entra em cena e a promessa é linda. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Vou amá-los de boa vontade. Essa expressão é muito forte. É um amor que não é forçado, sabe? Não é relutante. É um amor que flui livremente. E essa é a essência da graça. A cura e a restauração não são um prêmio que eles conquistaram com arrependimento, são um presente que Deus dá porque Ele escolhe amar. A ira se afasta não por mérito deles, mas por uma decisão soberana de Deus. E aí a linguagem muda, né? Completamente. Para descrever como será essa nova vida, o texto, e ele sai da linguagem do tribunal, do julgamento, e entra na linguagem da natureza, da agricultura, da vida. É uma verdadeira poesia da restauração. A primeira imagem, no versículo 5, é serei para Israel como o orvalho. Sabe, essa é uma imagem tão sutil. Não é uma tempestade, não é um rio, é algo quase invisível que aparece de manhã. Por que Deus escolheria uma imagem tão delicada para descrever a sua intervenção? Essa sua observação sobre a sutileza é perfeita. Para nós hoje, orvalho pode parecer algo apenas bucólico. Mas as fontes nos lembram que numa terra como Israel com longos períodos de seca, o orvalho era uma fonte de umidade vital para a sobrevivência das plantas. Era a garantia de vida na estação seca. Exato. Então, quando Deus diz que será como o orvalho, Ele está prometendo ser uma presença constante, silenciosa, que não faz barulho, mas que é a fonte sustentadora da vida, especialmente nos tempos mais áridos. Uau, que incrível! Uma presença que sustenta sem precisar de alarde, e o efeito disso é imediato. Ele florescerá como o lírio. Sim, o lírio. De novo, um símbolo que as fontes nos ajudam a entender. Ele representava não só a beleza, mas principalmente o florescimento rápido e espetacular. Ah! Depois de um período de seca, com a chegada da umidade, os lírios explodiam em cor no campo. A imagem é de uma transformação visível da desolação para uma vitalidade exuberante e bela. Mas não é só uma beleza frágil, que dura pouco, porque na mesma frase, o texto faz um contraponto impressionante. Isso. E o lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Do lírio para o cedro. É uma mudança de escala, assim, absurda. É um contraste poderoso e genial. Se o lírio é a beleza visível e rápida, o cedro do Líbano era o símbolo máximo de força, estabilidade, longevidade e majestade. Eram árvores gigantescas. Gigantescas, com raízes profundíssimas, cuja madeira era usada para construir palácios, templos. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou te dar a beleza de uma flor, mas com a força de uma montanha. A sua restauração será linda de se ver, mas também será profunda e duradoura. É incrível essa combinação. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, elas se completam. E a descrição continua, parece que cada versículo acrescenta uma nova camada de bênção. O versículo 6 fala que seu esplendor será como o da oliveira. E a oliveira era outra árvore central na vida deles, reconhecida pela beleza de suas folhas prateadas, pela longevidade e, claro, pelo fruto valiosíssimo que dava o azeite. Prosperidade. Exato. A oliveira simboliza prosperidade, utilidade, um valor que perdura. Israel não seria apenas bonito, seria frutífero e valioso. E o versículo 7 arremata essa ideia de fruto. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ou seja, a reputação deles, que estava na lama, seria restaurada. E não apenas restaurada, mas elevada a um mais alto nível. Trigo é sustento, é pão. Videira é alegria, celebração. E o vinho do Líbano era uma grife, um selo de excelência. Entendi. A promessa é que a vida do povo, antes marcada pela vergonha da idolatria, passaria a ser conhecida pela abundância e pela qualidade suprema, um reflexo da bênção de Deus. E aí a gente chega no versículo 8, que para mim é o clímax de toda essa conversa de reconciliação,
Parece um diálogo muito íntimo. É muito íntimo. Primeiro, Efraim, representando o povo, diz: "O que tenho eu a ver com os ídolos?" É a declaração final de divórcio com o passado. E a resposta de Deus é tão paterna, tão próxima: "Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto." Se a gente conecta isso com um quadro geral, é o ponto final perfeito para a promessa. Israel finalmente verbaliza sua renúncia e Deus responde se apresentando como a fonte de tudo. Isso. O cipreste, ou pinheiro em outras traduções, é uma árvore perene, sempre verde, que oferece abrigo e está sempre viva, em contraste total com os ídolos de madeira morta. E essa frase final, "de mim procede o seu fruto", nossa, isso é demolidor para a lógica da idolatria. Totalmente. É o checkmate. Deus está dizendo: toda a vida, toda a prosperidade, toda a beleza que vocês buscaram em pedaços de madeira e pedra. A fonte de tudo isso sempre fui eu. Vocês estavam bebendo em cisternas rachadas, enquanto a fonte de água viva estava aqui o tempo todo. A fonte da vida de Israel foi reconectada ao lugar certo. Ao próprio Deus. Certo. Então, depois de todo esse caminho, o chamado, a confissão, essa promessa de restauração tão detalhada, o livro poderia acabar aí com essa imagem linda. Mas tem mais um versículo, o 9, que funciona como uma espécie de conclusão filosófica para tudo. É como um epílogo de sabedoria que serve não só para o capítulo 14, mas para todo o livro de Oséias. O texto diz: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos. E aí continua. E os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Soa como um provérbio, uma chamada para a gente parar e pensar em tudo que foi dito. Exatamente. E a estrutura desse versículo é muito interessante. Ele apresenta uma única realidade. Os caminhos do Senhor são retos. Ou seja, o jeito de Deus agir, seus mandamentos, seu caráter, tudo isso é justo e perfeito. Não há falha. Ok. No entanto, essa mesma realidade perfeita produz dois resultados totalmente opostos, dependendo de quem interage com ela. Como assim? O mesmo caminho leva a dois lugares diferentes? Isso. Para os justos, que no contexto de Oséias são aqueles que ouviram o chamado, se arrependeram e decidiram voltar, esses caminhos retos são uma estrada segura, um lugar para andar, para viver, para prosperar. Eles andam nesses caminhos. Ok, faz sentido. Mas e para os transgressores? Para eles, os rebeldes, os que se recusam a voltar, os mesmos caminhos retos de Deus se tornam um obstáculo. A fonte usa uma imagem forte. Eles tropeçarão neles. Nossa. A retidão de Deus, que é salvação e segurança para quem se alinha a ela, se torna a própria causa da queda para quem se choca contra ela. A justiça de Deus expõe a injustiça deles e se torna a pedra em que eles tropeçam. Nossa. Então, o mesmo caminho que salva é o que faz tropeçar. A diferença está em como a gente anda nele. A responsabilidade da escolha é toda nossa. Exatamente. O livro não termina com um "e viveram felizes para sempre" automático. Ele termina com um desafio. Uma pergunta que fica no ar. Quem é sábio o suficiente para entender isso? A decisão é de quem ouve. A profecia foi dita, o convite foi feito, a promessa foi revelada. Agora, a decisão de andar nesse caminho ou de tropeçar nele pertence a cada um que ouve. É uma conclusão muito poderosa que exige uma resposta pessoal. Que jornada, hein? Em um único capítulo, a gente sai de um chamado super íntimo para voltar para casa, passa por essa explosão de promessas de cura usando as imagens mais bonitas da natureza e termina com esse desafio direto à nossa sabedoria, à nossa escolha. É um resumo perfeito de toda a mensagem de Oséias. De fato. E sabe, talvez um pensamento final para a gente ficar refletindo seja sobre o poder dessas imagens. O capítulo usa coisas que a gente conhece, orvalho, flores, árvores, videiras, para falar de uma restauração divina que parece quase impossível. Isso talvez nos convide a pensar: em que áreas da nossa vida que hoje parecem secas, quebradas ou sem fruto, a graça de Deus pode estar querendo agir como o orvalho, de forma sutil e constante, para trazer uma vida nova que a gente nem imaginava ser possível. Uma excelente reflexão. Obrigado por nos acompanhar nesta análise. Deus abençoe todos os ouvintes.